Sejam bem-vindos ao canal Icatriluna, eu sou a Irina Creuri, estamos com mais um Clube do Livro. Hoje é o capítulo 9, Adivinhação, do livro completo de bruxaria do Raymond Buckland. Vamos falar sobre o capítulo. Eu achei um capítulo bem assim, mezinho, porque tem muita informação, mas tem informação errada, infelizmente. E tem muita coisa que é compendium, né? Aquelas tabelas de correspondência, aquelas coisas que ninguém nunca sabe de onde veio, quem trouxe, por que que é. Eu me incomodo com tabela de correspondência porque ninguém nunca explica a lógica por trás da tabela de correspondência. E é importante explicar a lógica. Então, assim, todo esse capítulo é baseado em correspondências e esoterismos, tipo, o um significa novos começos, individualismo. Quem disse, não sei, sabe? Enfim, vou deixar vocês falarem. Eu super concordo, assim. Eu achei que foi um capítulo que cometeu o erro que a maioria dos livros cometem, né? Porque quando você quer falar de tudo, quando você quer, assim, é aquela coisa, né? Você quer falar um pouquinho de tudo, você acaba não se aprofundando em nada. Então, essa sensação que eu tive, assim, inclusive, quando você vai ali se envolver com o oráculo, né? Você tem que criar uma relação profunda para você conseguir usar ele, né, nas horas assim críticas da vida e tudo. Se você logo no início já tentar usar 50 oráculos diferentes, isso fica super confuso. Eusito? Ok. Então, para um capítulo que fale sobre adivinhação, eu senti a falta dele elaborar melhor sobre a arte da adivinação, ou da oraculação em si. Explicar de onde que veio, talvez, como que é feito, exemplificar os diversos tipos que tem, até talvez passar uma receitinha, quando você for oracular, é bom você fazer isso, é bom você preparar um ambiente, não sei o quê, se a gente for seguir o compêndio. E até de um ponto de vista wicano, como que é vista a questão de futuro. Ele não comenta se o futuro o destino é inexorável, se a gente tem todo o poder de alterar o futuro, se a gente consegue ter um vislumbre para corrigir o curso do que a gente está fazendo, para que serve, de qual que é a importância do oráculo. Essa foi uma coisa que eu achei Ele fala bem, bem no comecinho, né? Bem muito pouco. breve, muito breve, muito breve. Não, a pessoa que não vai querer, não vai dar para ela ser, não vou ser oraculista, não. Tem esse tanto de coisa aqui, eu vou escolher um, ou talvez não, ou eu vou ser medíocre em 3, 4, e nunca vai ser bom em um. Então, foi um capítulo ok. Só tem algumas observações sobre isso. E é isso, por enquanto. O que eu ia falar, os meninos já meio que levantaram, mas é bem isso. Eu acho que faltou também falar a importância dos oráculos, da adivinhação, qualquer forma que seja, mas a importância que isso tem para o praticante de bruxaria, né? Como a gente está intimamente relacionado a essas artes. Como isso nos ajuda a nos orientar, a comunicar com os deuses, enfim, eu acho que faltou, só jogou as informações. Não vou dizer que eu não gostei, eu gostei até do capítulo, mas é tanta informação jogada que dá essa sensação de, acho que é muito complicado, vou querer nada não, vou passar esse negócio aqui. Mas, enfim, era isso. Sobre esse ponto que a gente está comentando, que é o destino ser inexorável, pré-determinado ou não e tal, eu coloquei uma observação
porque eu discordo. Ele fala lá que o destino não é, pré-determinado. Eu discordo em alguns raros momentos. Por exemplo, até que eu estava conversando com o Nilson esse final de semana sobre isso. Se você tem um parceiro que ele já falou para você desde o início do relacionamento que não aceita traição, que ele é extremamente monogâmico e que não sei o que, parará, e você traiu ele. E aí você chega e, e o tarot fala assim, ele vai descobrir e vocês dois vão se separar. Isso é inexorável, porque ele vai descobrir. E vocês vão se separar porque ele Robson, é desculpa, o que é assim, inexorável? é indeterminado, irrefutável, não tem como sair, aquilo pronto, acabou, Tá, Inevitável. tá. inevitável. Então, a... porque assim, a nossa vida, é claro que o nosso futuro é a gente que constrói, isso é um fato. Só que a gente não tem que achar que tudo está baseado na nossa vontade, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. A nossa vida é uma teia. Então, uma outra pessoa fazendo um outro movimento pode afetar a nossa teia também. Assim, o destino, nesse caso, desse exemplo que eu dei, ele vai ser inexorável, vai ser irrefutável para a pessoa. Por isso que alguns oráculos, como o tarô, por exemplo, ele tem, são poucas, de 78 cartas, só 8 cartas que tem uma posição assim, de inevitabilidade, e elas têm que aparecer em conjunto com outras cartas muito específicas para dar esse resultado. Mas é possível, porque tem momentos que a gente não vai conseguir fugir disso por conta das nossas escolhas passadas. Então vai chegar no momento onde 1 mais 1 vai ser 2. É claro que nós consultamos o oráculo para podermos conseguir ter uma previsão do que vai ser, do que vai acontecer e poder alterar isso. Mas em raríssimas ocasiões não vai ter como fugir. É aquilo e pronto, acabou. Então eu discordo nele nesse inicinho, antes dele abordar os oráculos em si, nesse ponto. Eu vou deixar vocês falarem mais, que aí quando a gente for entrar em algumas especificidades de cada oráculo que ele aborda, eu falo mais. Então, 2 pontos do que já foi falado. O primeiro, que já está se tornando quase um hábito, hein, Robson? Estou concordando contigo. Eu acredito que existam, sim, alguns eventos mutáveis e alguns eventos imutáveis. Então, como ele falou, alguns oráculos eles vão conseguir determinar o que é e o que não é imutável. E aí, mas o que eu acredito que seja possível, né? E aí, logicamente, é uma crença pessoal, é um controle de dano. Então, se você já sabe que determinada coisa vai acontecer e que isso não é mais opcional, que isso é uma, como ele falou, uma consequência de fogo, enfim, seja lá o que for, mas há um controle de dano a ser feito. A essa altura do campeonato, você pode pensar, bom, vou tentar minimizar o impacto, vou tentar me preparar para este evento, mas o evento vai acontecer e é isso, entende? Quanto ao capítulo em si, eu confesso que eu enxerguei ele muito mais como um menu degustação. Sabe quando você vai no restaurante, você quer conhecer ali o que a casa tem a oferecer, o menu do chefe, então você pega ali um menu degustação, você tem um pouquinho de cada coisa. Eu não entendi como algo definitivo. Eu sei que o título do livro não ajuda, porque, né, ele se predispõe a ser algo mais definitivo e tudo, mas eu acho que se eu tivesse que elencar, o grande erro do livro é o título. Se a gente não tivesse um título tão pomposo, ele seria mais coerente com aquilo que ele oferece. Mas o que eu entendo é, ele dá uma pincelada, né? Ele mostra ali quais são as possibilidades, até porque, vamos lá, nem todo mundo vai se identificar com tudo que está ali, né? Então, você vai ali com aquele overview, né? Com aquela visão geral, você vai dizer, não, eu realmente curti o tarô, então não, acho que tarô não é para mim, eu vou aqui para numerologia, e assim vai. Mas, como eu falo, eu acho que essa questão do nome atrapalha muito mais do que o conteúdo em si. Rapaz, se ele só mudasse o artigo, né, o livro completo por um livro completo, seria melhor. A gente não estaria falando sobre isso. É por aí, ontem o Robson a gente discordou de algumas coisas, e a minha explicação foi que o Cleon disse. Só que, como eu percebo, a questão não é sobre a teia, é sobre a aranha, ser a aranha.
Então, você está ali, ó, fazendo as suas teias. A partir de um momento que você escolhe um caminho, os outros deixam de existir. Aí você começa a trançar essa teia. Pode ser que você chegue num momento lá na frente e fale assim, não, estou curtindo isso mais não. Não tem como você voltar no ponto anterior que você estava e voltar a trilhar novamente. Vai ser dali, porque as possibilidades já mudaram. Você também já mudou. Você já trançou novas coisas. Então, eu tendo a não acreditar que tudo seja inevitável, mas a gente pode sim controlar os danos uma vez que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Fazer aquela mudança de postura, uma reforma interior, isso é possível. Exemplo, a hiera, né? Que é a colheita. Você vai colher o que você plantou. Não tem como, gente, você plantar maçã e querer colher quiabo. E assim, é muito simples, né? E parece... Vamos explicar o simples, Ailiran? Bom, pelo menos isso como eu enxergo a oraculação. Sim, eu acho que tudo que vocês falaram, eu super concordo. Eu não sei se a gente está nessa página do... Tem algumas coisas que são inevitáveis, outras que não. Mas eu vi isso na prática, assim, coisas que, cara, não tô acreditando. Tipo assim, como o Robson falou, né? Eu, como taróloga, tem cartas que realmente é o fim, né? Carta da torre. Ah, mas tem alguma coisa que se sair junto com a torre vai amenizar? Na minha opinião, não. Torre é torre, destruição é destruição, término é término, alguma coisa vai acontecer que mesmo que seja bom para a pessoa vai sofrer, porque todo abalo sísmico é algo complicado. Então, mesmo que, não, mas vai ser um sofrimento bom para a pessoa, ainda assim vai ser um sofrimento. Todo mundo vai ver de outros olhos, mas aquela pessoa vai sofrer, por exemplo, né? Se saísse, tipo, a torre e o sol junto, né? No modo americano. Ainda assim, a pessoa ia sofrer naquilo, na minha opinião, né? E eu acho que essa opinião, assim, não é também da minha cabeça, ela está infundada até na própria história da Carta da Torre, assim, né? E aí eu lembro de outras tiragens de tarô que eu fiz que, assim, todas as circunstâncias não apontavam para, vou falar de relacionamento, né? Para um término. Todas as circunstâncias não apontavam para um término. Só que a pergunta que eu fiz era uma pergunta de futuro a longo prazo. E na pergunta explicando, né, a situação, estava no relacionamento, sério, monogâmico, enfim. E aí eu perguntei, a gente vai casar? Porque, gente, né, a gente sempre quer saber, né? E aí falou, não, de várias formas diferentes, veio não, de várias formas diferentes. E veio vários motivos que aparentemente na época não tinha nem vislumbre daquilo. E não, eu não estava cega, tal, era o começo, era tipo aquele que o pessoal fala honeymoon phase, né? Aquela fase do... E assim, nada que parecesse que ia ter o término dessa forma, né? E vários não por causa disso, não por causa disso. Nossa, tudo pau, não vou nem começar, né? E realmente, não, né? Então, assim, muito interessante que eu acho que algumas coisas o tarot traz, sim, para a gente. Quando a gente faz a pergunta certa, digamos assim, se era uma pergunta de futuro a longo prazo, eu acho que ele traz também. Então, por mais que os meus caminhos viessem para lá e para cá e trocassem, não sei o que e tal, aquele futuro lá na frente não ia mudar, que foi realmente o que aconteceu. E aí, eu acho que é sobre, sabe? E aí, mesmo se não for de futuro, se vai dar merda, vai dar merda. E aí eu lembro de uma vez que eu previ o lugar que eu estava trabalhando de fechar por causa de tarô, por causa da carta da torre. Saiu a torre, realmente fechou, e é isso, sabe? Então, eu acho que fazendo as perguntas certas, a gente consegue descobrir, sim, o futuro. Aí você pergunta, Alina, você acredita em destino ou acredita em que a gente faz nosso próprio destino? Eu acredito nos dois, mas eu acredito que tem algumas coisas que a gente tem que passar, que fazem parte dos nossos nós kármicos. Mas aí é a minha visão sobre a espiritualidade e até a reencarnação. Eu acho que algumas coisas a gente tem que passar por conta de nós kármicos. Então, a gente vai passar por aquilo independente das pessoas envolvidas no processo.
na minha visão de evolução, encarnação, enfim. Só ressaltando uma coisinha que o próprio Nilson falou. Porque ele não é muito adepto dessa visão de inexorabilidade, né? Por conta do que ele explicou ali sobre nós sermos aranha e tal. Mas você pode ser aranha. Você pode ser. Agora me fala, você vai colher o figo se você plantou tomates? Você pode ser a aranha que for, você não vai colher tomates. Você vai colher figos. Entendeu? Então, por isso que algumas coisas realmente são definitivas, digamos assim. Às vezes, por mais que a pessoa seja dona do destino dela, ela não tem capacidade para fazer uma curva muito diferente do que ela já faria, né? Tem isso também, né? Fala, Nilson. Parece que travou. Estão me ouvindo ou fui eu que travei aqui? Tá de boa? Foi você, Ok. Anitta. Ai, gente, vocês que lutem. Não tem como plantar figo e colher quiabo, gente. Isso é um fato. Não tem como. A questão que eu tenho um probleminha é tirar o seu protagonismo, o seu senhor do seu destino e ficar refém de oráculo. Eu vou fazer isso se o oráculo mandar eu fazer. Mas eu tenho uma escolha para fazer. Eu vou lá, baralho as cartinhas e dou uma olhada. Você deixa de viver. Você deixa de construir a sua telha. É claro, né, gente? Você tá lá linda aranha na sua teia. Se cair uma tempestade, vai arregaçar a sua teia. O que você vai fazer? Construir outra. Eu não estou falando de forças, de Jotuns, né, de gigantes, de forças poderosíssimas em ação. Não. E não estou falando de um curso que já vem acontecendo. Você vem fazendo merda a sua vida inteirinha. Aí você vai... Ai, gente, eu ia fazer um negócio que você fala, você cancelada. Aí você muda de religião e reseta tudo que você fez. Agora você é uma nova pessoa. Não, meus amores. Já tem coisa acontecendo. É só assim, ó, presente contínuo. Tá rolando, tá rolando, tá rolando. Uma hora a conta chega. Chega. Só que não é se você estava. Talvez você até esteja pré-determinado a acontecer algumas coisas. Talvez. Aí contém os danos, como o Cleon falou. Beleza, concordo com isso. Outras não. A maioria das vezes você consegue se livrar dos tangles que você fez o seu caminho. Isso. Nossa, muito bom isso que você falou, né? Que às vezes a conta chega independente do. Nossa, total, é verdade, é verdade. E eu acho que todos nós aqui já vivemos isso de uma forma ou de outra, né? Oi, Cleia, tudo bom? E o Cedric falou aqui no chat, né? Concordo, Torre, Apocalipse, pronto, acabou. Isso mesmo. Então, sobre essa questão que o Nilson falou, achei muito interessante de ser refém de oráculo, mas se a gente parar para pensar, acho que tem 2 pontos aí. O primeiro eu acredito, né, que o oraculista ele deu uma certa orientação inicial para a pessoa que está fazendo a consulta, né? Mas ainda assim vai ter gente que vai ter esse comportamento. Porém, essa pessoa, ela provavelmente vai ser refém de qualquer tipo de oráculo, inclusive aquele colega de trabalho, inclusive aquela tia chata, gorda que se mete na vida de todo mundo, inclusive aquele melhor amigo que também acha que resolve o problema de todo mundo dentro dele. Enfim, todos esses são oráculos. A questão é qual desses oráculos são confiáveis, quais desses oráculos vão efetivamente dar um bom conselho, vão conseguir fazer uma leitura correta do cenário. Mas quem tem esse perfil de não conseguir tomar uma decisão e ficar terceirizando isso, primeiro é aquela pessoa que, assim, eu não quero segurar o BO. Então, assim, se der merda, eu tenho alguém para culpar, né? Primeira coisa. E dificilmente essa pessoa vai mudar de comportamento. Vai ser muito ela só vai mudar de comportamento quando ela fizer aquela reforma interna, e quando ela realmente se assenhorar e entender assim, não, a minha vida é minha, o que está acontecendo é responsabilidade minha, mas a gente sabe que isso é um processo assim, já lento e de fim de fase, quando você realmente já já passou por tanta coisa que não resta mais nada além disso. Aí você, puta, então não tem mais o que fazer, né? Já tentei, já fui para todos os caminhos, já tentei absolutamente tudo, agora não tenho o que fazer, eu vou precisar realmente melhorar como ser humano. Infelizmente, a gente sabe que o ser humano, via de regra,
nas últimas. Eu sou prova viva disso, né? Muito bom. Eu acho que, assim, puxando esse gancho que você falou, eu vou perder alguns clientes agora. Não tô brincando. É que, assim, tem muita gente que consulta o tarô para várias questões de relacionamento. E aí, assim, se a pessoa tivesse uma consciência do potencial humano e cósmico que ela tem, ela não faria certas perguntas, porque isso ia ser pequeno perto do potencial que ela sabe que ela tem, né? Eu amo minhas clientes, mas tem algumas perguntas que eu até falo assim, eu já cheguei a falar assim, olha, eu vou considerar essa sua pergunta como pergunta, mas eu já te digo que a resposta é obviamente que é sim. E aí eu vou tirar. Por quê? Porque estava, por exemplo, uma leitura de 3 perguntas. E ela perguntou uma coisa do tipo, uma cliente perguntou uma coisa do tipo, vai ter alguém para mim no meu futuro? E aí, meus amores, assim, a menos que você vai ter uma doença terminal, é óbvio que vai ter alguém no seu futuro, né? Então, assim, e aí eu expliquei para ela que essa pergunta, ok, vou considerar, porque, né? Eu expliquei para ela que, olha, o universo, a menos que você realmente não esteja no seu plano ali, ser uma pessoa que tem um relacionamento, o universo quer que você seja feliz. O universo quer que você tenha, a espiritualidade quer que você tenha, sim, um relacionamento, seja feliz, se esse for o seu caminho, né, e tal. Ok, vamos tirar, porque se aparecer uma carta muito assim, mas é muito difícil, né? Eu tive um colega que o sonho dele era casar, e ele estava com câncer no cérebro, e ele morreu de câncer no cérebro, e ele não casou. Mas isso é uma exceção. A maioria das pessoas vai ter relacionamentos e vai ser feliz em algum momento da vida, gente, não é possível. Então, eu expliquei para ela, tá? Mas as pessoas têm ansiedade, as pessoas querem saber, as pessoas querem. Mas se você tivesse, como o Cleiton falou, gostei da palavra, se você se assenhorar e você virar a aracne da sua vida, né? Usando o que o Nilson falou também, né? Você se assenhora, você vira a aracne da sua vida e você faz a sua teia, você faz a sua história, meu bem, não tem oráculo, não tem destino, não tem boy, não tem boyzinha, não tem nada que vai fazer você sair ali do teu plano. Inclusive, se você for bruxa, você bate teu tambor e você faz acontecer também de outras formas. E a gente tem poder até para dobrar linhas, né? A gente pode, como o Cleiton falou aqui, a gente tem recursos de magia temporal, a gente tem recursos diversos dentro da magia. Se você estudar mesmo, você consegue fazer dobras de destino que você não conseguiria se não praticasse a magia. Então, assim, tudo dá-se um jeito, só não dá jeito para a morte. Aí vem os necromantes e falam: peraí, para a morte também dá. Eu ia falar agora, dá jeito sim, hein? É isso que eu ia falar, da jeito sim. Olha lá, olha lá. Bom, adiantando então um pouquinho, né? Mas aproveitando um pouquinho do gancho do que a Ailira falou, que é sobre essa pergunta que fizeram para ela, né? Eu não farei essa pergunta, jamais. Por quê? O tarô, ele é, pelo menos o tarô, né? Que é um oráculo que eu domino, que eu conheço há mais de 10 anos. Então, eu sei que o tarô ele tem uma certa limitação temporal para analisar o que precisa, porque afinal de contas, é mais fácil eu te falar o que é que vai acontecer daqui a um mês se eu ser assertivo, do que eu te falar do que vai acontecer daqui a 10 anos. Porque muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer em 10 anos de vida, né? Então, eu vou encontrar alguém na minha vida? Não, não faça essa pergunta. Ó, eu posso fazer a pergunta para 3 meses. Você vai achar alguém em 3 meses? É isso. Eu já cortei inúmeras clientes para isso e expliquei o motivo. Claro, não simplesmente corto, né? Então eu tenho essa limitação. Mas assim, falando do tarô especificamente, eu achei que no tarô ele fosse dar uma tabelinha de correspondência também, né? Ai, mago, criatividade. Ai, imperatriz, produtividade. Ai,
pensei, mas nem isso ele fez com o tarô, ué. Aí eu fiquei, ué, e aí? Ah, outra coisa que eu discordo, assim, veementemente dele é sobre a forma, o que ele fala da possível origem do tarô. Ele fala que possivelmente vieram dos ciganos. Não tem evidência histórica nenhuma e muito menos simbólica. Por quê? Quando você estuda símbolos, signos e tudo mais, você entende que uma cultura, para ela se manter viva, ela precisa transmitir ensinamentos e a forma de transmissão mais durável, digamos assim, são através dos símbolos. Então, por que que a gente, por exemplo, já discorda de que o tarô veio dos egípcios? Porque você olha para o tarô, os mais antigos, e não tem símbolo egípcio. Por que que não veio dos hindus? Porque não tem símbolos hinduístas. Por que que, obviamente, então, não veio dos ciganos? Porque não tem símbolos ciganos ali, né? Ah, mas eu vi o tarô dos ciganos. Meu filho, isso é uma criação agora do século XX. O tarô mesmo, ele surgiu num arcabouço, num momento histórico medieval da Europa cristã. Se você olhar as figuras mitológicas, os símbolos, tudo remete à forma como o cristianismo enxerga o mundo. Então, mesmo nós, pagãos, a gente precisa entrar dentro desse arcabouço para poder entender o que que a carta realmente significa. Não adianta você ver uma temperança e falar, nossa, você vai fazer uma viagem de avião só porque a temperança tem asa. É meio absurdo, entendeu? Por isso que também é importante não só intuição, mas também estudo, né? E três coisinhas só, que são bem pequenininhas. Ali ele fala que a estrutura dos arcanos menores vai do asa ao rei. Já eu faço tenho uma visão diferente disso. Eu entendo que vai do rei ao 10, do rei, ó, do pajem ao 10. Porque as cartas da corte, para mim, eles são uma ponte de comunicação entre os arcanos maiores e menores. Mas isso é a forma como você vê tarô. Então, não tem muito que falar tá errado ou tá certo. Não, é como você enxerga o oráculo. Outra coisa, que é das cartas do alfabeto hebraico, e assim, não é cartas, né, são letras, mas também as letras do alfabeto hebraico, elas, se você olhar uma escola de pensamento e olhar uma outra escola de pensamento, elas têm divergências. E por que que isso acontece? Porque é a forma como aquela pessoa enxerga aquele arcano. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, que é o início, que não sei o quê. Se você entende que o início começa no louco, você vai atribuir o Aleph ao louco. Mas se você entende que começa no mago, você vai fazer a atribuição do mago, né? Então, não dá para você passar uma tabela de correspondência, principalmente para o tarô, porque o tarô é um sistema hermético, ou seja, fechado em si. Você quer aprender tarô? Você não tem que aprender cabala, astrologia, não sei o que, você tem que aprender tarô, né? E o último ponto que eu ia dizer era sobre a inversão da carta da justiça e da força. Ele cita brevemente ali que o deck de Rider-Waite ele tem essa inversão, mas ele não explica o motivo. E isso acontece porque o Waite, que era o MacGregor, né? Que ele foi o fundador da Golden Dawn, ele, na ordem iniciática dele, fazia-se sentido essa inversão, ainda mais porque é uma ordem que utiliza o tarô junto com Cabala, e a carta, a letra do alfabeto hebraico 8 não fazia sentido, não fazia significado, não batia com a carta da justiça, mas batia com a carta da força, enquanto que o mesmo acontecia com a letra 11. Então, ele inverteu por conta disso. Mas se tinha alguma coisa a mais, ele nunca falou. Já perguntaram para isso e ele respondeu que não, isso é uma coisa da minha ordem e aceite ou não. Então, o autor ele estava certo, o Buckland, quando ele falou, você considera o 8 como justiça. E realmente, quando você vai estudar o tarot, você tem que considerar o 8 como justiça. Agora, se você quiser entender como Golden Dawn, leia o livro do Israel Regardier, Golden Dawn, né? E depois você faz a comparação. Mas para
a título de tarô mesmo, você não tem que depender de um sistema outside, né, fora dele, para entender o oráculo. Você tem que entender o oráculo, pesquisar o oráculo. Isso falando de tarô porque é onde eu tenho domínio. Agora, das outras coisas que ele trouxe, né, eu já não posso falar, não são oráculos que eu domino, exceto que eu concordo com a Ayler, que tabela de correspondência é um lixo, joga fora, porque não explica nada, e fora que existe assim, é muito pessoal o significado. Então, por exemplo, se o tarô tivesse em algum momento um símbolo de serpente ilustrado, eu tenho como serpente um símbolo de renascimento, de poder, transformação, mas não é da cultura cristã. Então, se eu visse serpente no tarô, eu teria que falar que é traição, eu teria que falar que é inimigos, eu teria que falar que são coisas ruins, porque é assim que o cristianismo veio e o tarô foi criado, assim, né? A gente não pode falar que foi criado, mas ele surgiu nesse contexto cristão. Então, você chegar e trazer uma tabela de correspondência, muito do que ele traz de tabela de correspondência é a visão pessoal dele. Só que não é a visão daquele oráculo, do contexto onde ele foi criado, da cultura que ele surgiu. Então, a gente não pode usar a tabela de correspondência. Eu não recomendo isso. Foi até uma das coisas que a gente debateu em aulas passadas sobre sonhos, por exemplo, né? Mas, assim, por enquanto eu vou falar só isso. Pois é, retomando aquele tópico lá no começo da pergunta errada, né? Nós, tarólogos, que carta você acha que saiu quando ela perguntou, vai ter o amor no meu futuro? Eu abro para experiências aí. Fala, Robson, que carta você acha que saiu? Ai, eu acho que várias podem sair, mas já que ela Lembra perguntou que sobre... eu uso o método americano. Não, é tranquilo. Assim, eu diria que várias cartas poderiam surgir para falar que sim, óbvio, né? Mas como era um futuro distante, julgamento, talvez, Sol. Porque não, é é do lado. óbvio, sabe? É óbvio que vai ter alguém do seu futuro, amor do seu futuro, né? Então, para ver realmente que o universo você não vai ser solteirona, mesmo se tem uma doença, não vai ser solteirona, né? Nesse sentido. Então, aí, realmente, concordo com tudo que você falou. Achei legal esse apontamento que você trouxe do 11, do 8 e tal. Falando sobre as incongruências desse livro, o livro fala: o tarô não. O mais antigo baralho conhecido data do século XIV. Ok, ele acertou. Na verdade não, né? Porque, assim, 14 ainda não era um tarô, era um jogo, né? E aí ele foi virar um tarô mesmo no século XV, lá na Itália, com Sforza. E era um tarô como fala? Encomendado, né? Então, assim, Era muito caro ter tarô, eram obras de arte. exato. Era uma família que encomendou os trunfos com os símbolos e tal, dos Sforza, da Itália. Então, realmente, essa coisa de tarô veio do Egito, tarô veio do cigano, tarô veio... Gente, não, né? Isso tudo que o Robson falou, maravilhoso. Então, esse livro está incongruentemente errado de acordo com a história do tarô. E eu estou, estudando sobre isso porque eu estou fazendo, né? Agora o jabazinho básico aqui, estou criando um curso de tarô, né? Então, realmente, eu estou debruçando sobre essa parte histórica que é importante, né? E aí temos o momento do gatinho. E aí, falando do tarô e da cabala, né? Brevemente. Eu acho que, assim, concordo que você não vai estudar a cabala com tarô, ok? Só que é muito importante a gente reconhecer também a importância que a cabala teve para o tarô moderno, né? Porque o Rider-Waite, junto com a Pamela Smith, criaram os desenhos dos arcanos menores baseados na cabala e na numerologia. Então, é muito importante a contribuição da cabala para o tarô, foi incrível, foi, né? Então, se não houvesse, porque eles falam, né, nos livros que eles tiraram a inspiração
dos desenhos, dos arcanos menores, da própria Cabala. Então, é muito importante a gente saber a importância que teve a Cabala para o tarô moderno hoje, né? Tanto que todos os outros tarôs seguem a lógica do Rider-Smith, mas fazem os seus próprios desenhos, mais baseado nos mesmos símbolos. Alguns mudam os símbolos, mas na maioria dos casos continua a mesma coisa. E a questão da serpente, por exemplo, é muito bacana, né? Eu sempre falo isso, a gente precisa analisar o tarô como um cristão analisaria, né? Mas tem alguns símbolos que a gente pode expandir, por exemplo, a serpente é paganismo. Serpente é paganismo total, assim, né? Não tem serpente, mas se tivesse, seria assim, né? E aí eu critico um pouco as visões de intuição. Concordo com o Robson. Eu acho que o tarô, ele não deve... E aí, gente, eu acho que eu vou estender esse meu raciocínio para todas as formas oraculares. Eu acho que não pode ter intuição numa leitura oracular, porque intuição me diz que a intuição está entrando no lugar da leitura. E eu acho que se você está usando a intuição, é porque está faltando profundidade na sua leitura, naquele símbolo. Isso eu não conheço runas, eu estou começando a estudar Oan, mas o que eu quero dizer com isso é que se você tem um conhecimento profundo daquele Oan, se você tem um conhecimento profundo daquela carta, daquele tarô, você consegue fazer uma leitura sem nenhuma intuição, sem nenhuma opinião, e eu acho que essa é a melhor forma de ler, entendeu? Então, essa coisa de taroterapia, tarô intuitiva, balela, porque isso é uma desculpa para você não estudar a carta com profundidade. Porque se você tem profundidade, você consegue trazer símbolos, inspirações. O sol é um sim, mas o sol é muito mais do que um sim, gente. Dá pra gente, ficar falando sobre o sol aqui, ó. O que o sol faz na vida do ser humano? E vai, viaja, né? De acordo com a leitura. Mas não uma intuição, tipo, eu acho que... Eu acho já tá errado, né? Então, eu acho que no tarô, em qualquer tipo de oráculo, não tem que ter achismo, não tem que ter intuição, não tem que ter eu tô sentindo aqui, espiritualidade está me falando, não. Porque os oráculos são uma linguagem. Então, você vai interpretar o idioma. E aí, existe a diferença entre decodificar, que é traduzir, e interpretar, que é fazer uma interpretação de texto que vai além do código, né? Que é o oráculo. E aí é maravilhoso, só que você precisa ter essa profundidade. Não estou tirando o fato de que tem gente que recebe mesmo, enquanto está oraculando, recebe alguma inspiração divina e repassa. Claro, isso é totalmente possível, somos bruxas, a gente consegue fazer isso, a gente tem isso, mas aí é uma coisa além da oracular, da consulta oracular ali, é um plus a mais, digamos assim. Só complementa. Uhum. Desculpa, gente. Queria fazer um comentário sobre isso. Que, primeiro, não é shade nem nada, mas tem uns vídeos assim no YouTube que a pessoa começa a falar assim: Leão, saiu a torre aqui, vai ter um momento de transformação na sua vida maravilhoso. Nossa, me dá um ódio, eu fico puto. Eu fico assim, gente, depois a gente vai ver como vai ser maravilhosa essa transformação aí. Tá bom que tem a estrela e tudo, né? Mas assim, o momento da torre é o diabo na terra, sabe? Não é, flores, não sei o quê. Então, isso eu acho muito complicado, assim. A pessoa que quer massagear o ego do outro, a pessoa que tem medo de falar a verdade. Uma coisa que eu li, eu não tô lembrando onde que foi, se foi no livro do Neif, onde que foi, mas tem uma frase que é assim: um bom tarólogo é um espelho, é uma pessoa que consegue traduzir ali o que está acontecendo da forma como é, sem um ponto a mais, sem um ponto a menos. Então, isso é muito importante da gente saber, né? Tem outros sistemas oraculares, como as runas, que eu acho que aí é outros 500, porque, por exemplo, no sistema rúnico, né? E a visão de mundo é uma visão já pré-determinada, né? Então, claro que tem gente que não trabalha desse jeito, mas na visão dos nórdicos, né?
tem uma coisa bem, como é que fala? Determinística, né? Mas outro comentário que eu ia fazer. Gente, esse negócio do sol. Nem tudo é preto no branco, né? O ano do sol falou: ah, esse ano vai ser o ano do sol, gente. Ano de sucesso, ano ótimo para os leoninos e tudo. Foi o ano do Covid. Foi o ano que o tapete foi arrancado à força, sabe? Então, eu acho isso muito curioso, assim. Tudo ficou Mas exposto, né? Eu vejo tudo que ficou foi muito essa exposto. coisa de mostrou-se quem são as Sim, pessoas e tal. é assustador, assim. E uma coisa, assim, também que eu não concordo 100% com o que vocês estavam falando, eu concordo, mas não totalmente. É o seguinte, que a gente não deve ter uma visão pessoal ali com o tarô. Beleza, concordo que tem símbolos ali, signos, que fazem parte do sistema. Se você não gostou, você usa outro oráculo, né? Mas, mas ao mesmo tempo, eu também acho que é, nada é tão ao céu, nada é tão ao mar, né? Então, por exemplo, concordo. Você tira a carta do julgamento, você tira a carta da torre, você tem que saber as simbologias ali do cristianismo, saber que o julgamento está falando da ideia dos cristãos que eles têm, né? Do julgamento final, não sei o quê. Mas, por exemplo, a carta do diabo, eu não enxergo ela da mesma forma que um cristão enxerga. Para mim é uma carta que fala de, também tem aspectos negativos, entre aspas, né, de vícios, etc, e traição, mas é uma carta que eu vejo muito como uma carta de sexualidade e de dinheiro também. Isso, claro que isso também está incluído na visão dos cristãos, né? Mas eu não tenho aquela carga negativa embutida nisso, sabe? Ah, não, o negócio é o seguinte, se é o diabo aqui, é um bom símbolo para dinheiro, inclusive. É que eu acho que depende de para quem a gente está lendo também, né? Tem isso Porque também. a Uhum. visão da pessoa influencia na própria interpretação de como a gente vai trazer o diabo para ela, né? Influencia, com certeza. Eu já vi gente usando, claro que aí já é outros 500, a gente tem outra, já discutiu sobre isso também, é magia com tarô, né? Eu já vi gente usando a carta do diabo em feitiços de prosperidade. Aí, né, é uma coisa bem individual, assim. Enfim. A gente, tinha alguma coisa que eu ia comentar que eu me perdi aqui, esqueci. Mas se eu lembrar, eu levanto. Se você lembrar, você fala. Uhum. Então, dois pontos, né? Um do que a gente estava falando e o outro um pouco mais para frente. Vocês falaram da serpente, no baralho cigano tem a carta da serpente, né? E ela também tem essa visão dentro da simbologia do baralho cigano também. É traição, enfim, tem esse viés. Só para complementar aí que no tarot tradicional não tem, mas no baralho cigano tem, e a visão não é tão diferente. E o baralho cigano foi criado dentro desse mesmo contexto, né? Que na verdade a gente chama de baralho cigano, mas o correto seria o baralho Lenormand, né? Porque de cigano ele não tem nada. Mas é isso. E o outro É ponto espanhol, né? é francês, se não me engano, Ah, Francês. né? É isso. E o outro ponto, na verdade, é assim, passando um pouco do tarô, porque eu sei que tem meio mundo de tarólogo aqui, a gente vai acabar falando um pouco mais disso. Mas até uma dúvida que eu queria tirar com vocês, porque é uma coisa que eu queria começar a estudar, e eu queria saber se a base do scrying que ele dá, se aquela ritualística que ele dá do scrying faz sentido. E aí, como é uma coisa é um estudo que eu estou iniciando, aí eu estou até aproveitando para abrir aqui para o grupo. eu ia falar a mesma coisa. Eu ia puxar do Scrying também. Eu também ia falar isso agora. Estou curiosa nisso também, hein? Todo mundo. Então, eu já vou puxar, então. Eu ia puxar do Scry mesmo. Porque, assim, as outras técnicas que tem ali de adivinação, tal, ok, a gente sabe que elas existem. Quem quiser ir para leitura de mão, vai. Quem quiser ir para numerologia, vai. Quem quiser ir para numerologia kármica, tem a Jimenez, eu acho ela ótima. Acho que é Cris Jimenez, enfim, não lembro agora. Posso colocar depois o canal dela aqui embaixo. Agora, Scrying. Gente, eu não manjo nada de Scrying, porque toda vez que eu vou
pensar em fazer um scrying, eu fico muito pensando, será que isso vai ser uma inspiração? Será que isso vai ser uma visão? Ou será que isso vai ser um negócio da minha cabeça? Então, queria ouvir vocês, se vocês já tentaram, se vocês já fizeram. Então, Eu, essa técnica de scrying que ele deu é da Six Wicca. E assim, me incomoda um pouco que durante todo o decorrer do livro, ele fica parecendo que quer forçar, quer empurrar as coisas da tradição Six Wicca para a gente engolir, para um dia ele falar, tá vendo, todo mundo tá usando coisa de Six Wicca, eu tenho influência. Que eu caguei pro seu Salmo Six Wicca. Primeiro porque é claro que Salmo não é uma palavra cristã, mas já está embutido. Então, não quero nada que tenha esse nome. Igual a igreja da Wicca aqui do Brasil, né, que foi fundada. Eu entendo o motivo, eu entendo os objetivos, mas eu não quero relação porque tem igreja no nome, né? Fica me irritando isso. E assim, uma das coisas, eu coloquei tanto para o tarô, quanto para o scrying, quanto outras coisas que ele colocou no livro, ele está apresentando um método, uma forma. A gente não tem que pensar que aquela é a única forma, que ele é o único modelo, tá? Então, você tem uma forma que você pode fazer o scrying, uma forma que você pode dispor as cartas, uma forma que você vai começar a leitura de mãos. Porque, por exemplo, eu já li livros de quiromancia que falam que você tem que começar pela mão direita do consulente, outros falam que é pela sua mão direita, ou seja, a mão esquerda do cliente. Então, assim, me irrita um pouco essa questão Cagação de regra. essa cagação de regra. Ó, faz desse jeito. Não, eu não quero fazer desse jeito, né? Então, assim, que nem ele falar lá dos bastões sexônicos. Aí isso também já pode ser uma questão de burrice e ignorância minha. Porque eu nunca, em nenhum lugar, ouvi falar de bastões sexônicos para leitura oracular. Então, assim, é uma técnica da tradição dele, não é? Por que ele apresentou isso? Eu não conheço, eu nunca nem ouvi falar. Eu já li uma porrada de formas diferentes de se oracular. Olhando vento, olhando o voo dos pássaros, olhando geomancia. E, assim, bastões sexônicos é a primeira vez. Então, me irrita um pouco desse livro, tá? Por quê? Porque não existe um modelo. Você tem que testar vários modelos e encontrar o seu modelo, né? Por exemplo, a forma como eu tiro tarô é totalmente diferente da forma como você vê aí orientado nos livros. Porque eu fui testando até achar a minha forma. É a mesma coisa para qualquer oráculo. O scrying, uma delas. Você pode sentar numa penumbra com a luz de velas ali distante, não iluminando diretamente o seu objeto de scrying. Outros falam que você tem que colocar atrás. Outros falam que tem que ser iluminado, que aí a sua visão vai embaçando, escurecendo, até você obter a visão da informação que você quer. Então, assim, mano, vai do seu método, encontra o seu método. eu queria comentar, concordo muito com o que o Robson falou. E com relação a scrying, eu acho que um pensamento que eu tenho assim, que a gente tem um problema grande, né, na atualidade, com excesso de tecnologia e tudo, né, que é a gente falar, ai, que legal, vou anotar isso no meu Grimório e eu vou esquecer, nunca vou usar. E então, é como se fosse um músculo, gente. A gente tem que treinar, tem que desenvolver. Não vai se desenvolver do nada, né? Então, assim, você precisa ir lá fazer as práticas, fazer os ritualísticas e tudo. Agora, tem gente que só vai começar a treinar a terceira visão, só vai começar a treinar o scrying, o espelho negro, se ele tiver um espelho de obsidiana caríssimo, consagrado na lua negra, enfim, cheio de papagaiada, sabe? Cara, minha dica é, pega o seu porta-retrato, compra um porta-retrato, faz lá uma infusão de artemísia, consagra cada material lá, enfim, aí segue suas ritualísticas. Passa uma tinta acrílica preta
na parte de trás do espelho e tá aí, seu espelho negro, sabe? Enfim, mas é necessário começar de algum lugar. A pessoa não vai ver gnomo, sabe? Não vai ter experiências assim, como é que fala, gente? Vai ter experiência mística, de jornadas, na primeira experiência, não. Apesar de que com o Espelho Negro eu já tinha uma experiência anterior com magia, então eu tive, foi bem interessante assim, as coisas que eu vi ali tudo. Mas é uma coisa que às vezes dá preguiça. A gente fica assim, olha, eu posso tirar 2 cartas de tarô ou eu posso sentar 2 horas na frente de um espelho para tentar clarificar essa situação. O que que eu quero fazer, né? É os Enfim. dons, né? Dons que a gente precisa abrir e dons que a gente já tem, né? Sim, exatamente. Uma coisa que eu lembrei, gente, desculpa, depois a gente volta de novo para parte do scrying e tudo, o déficit de atenção da gata, né? Mas eu lembrei que eu ia falar. É que eu lidei com uma pessoa até há pouco tempo atrás que ela tinha medo irracional do escuro. E aí, né, então nessa pegada que a gente estava falando dos oráculos, de como que a gente não consegue mudar as coisas, mas a gente consegue dar uma torcidinha ali na teia, né? Dá para dar uma mudada de leve. Eu mandei reiki para o passado da pessoa, para todos os eventos traumáticos que pudessem desencadear esse medo irracional. Eu fico até arrepiado de falar isso, mas no dia seguinte, essa pessoa apagou a luz sem eu falar nada, sozinha. Entendeu? Então, isso é muito legal. É um resultado assim palpável que a gente vê com a nossa magia, né? As bruxarias, né, gente? Tem que As fazer, tem que bruxarias. bater o tambor. Tem que bater o tambor. Igual, eu acho que eu comentei com a Elira, uma pessoa muito tóxica que eu tinha que conviver na faculdade e tudo, que eu conversei com ela, que eu te falei assim, então, vamos encaminhar ela? Vamos dar um rumo a ela e tal? Eu não sei se eu contei o desfecho do feitiço para vocês. Contei? Veja o calar antes de falar. Mas é porque já resolveu. Então tá bom. Nem sei. Essa menina, gente, ela primeiro que ela não tinha amizade, agora ela tá cheia das amizades. Ela era de igreja, agora ela se descobriu pansexual e tem uma namorada na faculdade também. Enfim, foi maravilhoso e eu nem esbarro mais com ela, assim, nem sei que rumo que ela tomou, gente. Enfim, maravilhoso, é uma paz, sabe? Mas Aí ela aparece, né, na Porta da Esperança. Ai, Michele tá aqui, gente! Entra, Michele! Então eu fico Não assim, sei gente. porque ela chama Michele na minha cabeça. Na sua cabeça? Sério? É. Olha, pior que não é, mas de qualquer forma, gente, sério, eu quase endoidei literalmente com essa menina. Eu virei para ela e te falei, então, é isso, né? Vamos dar novos amigos para ela. Não, você Mas que ela pediu seja feliz bem justo para a longe. deusa mais apocalíptica. Mãezona. Não é a mais apocalíptica, claro, né? Modo de dizer, assim, né? Mas Uhum. uma da. Olha lá, o Bárbara Nilson não já vai seria falar, mais. não é Freia. Defina apocalíptica. Né? Tem isso. Porque para mim a mais truzona é Kali. Uhum. Total. Fala, Nils. Ai, gente, minha cabeça tá doendo, eu fico enfadado. Então, assim, se a minha cara tá ruim, é porque eu tô ruim mesmo, tá? Bora lá. Six Wicca, com base em tradição nórdica, ele não traz nenhum capítulo falando especificamente de runas. Achei que ele errou feio. Ele usa elas para gravar as coisas lá, mas trazer um estudo mais elaborado, detalhado no setor de oráculos, querido, não tem como te defender. Ele poderia ter falado só sobre oraculação e ter dado só as runas. Não precisava de mais nada. Aí estaria, ó, chuchuzinho, porque faz sentido dentro da tradição dele. Então, não vou nem entrar nessa questão de runas. Tasseomancia, que ele fala que é leitura das folhas de chá. Eu faço tasseomancia já tem um tempo, e eu já usei para roubar o segredo das pessoas. Assim, você vai tomar um chazinho comigo, você levanta para ir ao banheiro, pega a sua xicrinha, ó. Gente, é maravilhoso a gente usar as armas que tem. Eu fiz isso com um boyzinho que eu tava querendo saber as coisas. Aí apareceu a cobra. O que aconteceu quando ele chegou?
minha cabeça começou a doer, eu falei assim, eu tenho que ir embora. Nossa, eu não tô disposta. Sim, uma pergunta prática sobre Prática. taçomancia. Hoje, a gente não toma chazinho que fica as ervas embaixo. Café que tem sedimento, Tá. às vezes um pouquinho do líquidozinho, sabe? Tipo assim, ó, não sei se vai dar para vocês verem. Sempre fica um pouquinho, tá vendo? Entendi. Sim, Aí faz você forma desenhos, né? Isso, aí Legal. você mexe, né? Dá o circuladinho, vira em cima do pires, espera um pouquinho e olha. Gente, Entendi. sempre fica um resíduozinho lá no fundo. O importante é que entre em contato com o DNA da pessoa. Legal. Sobre scrying, gente, espelho negro nunca foi minha coisa, mas espelho normal sim. E eu acredito que o scrying é um subproduto da magia com espelhos. Ali, uma fórmula oracular de você trabalhar com espelhos. Ou superfícies refletíveis, que também é um espelho. Então, assim, vocês pensem aí nas suas cabecinhas mágicas o que vocês podem fazer ou não. Magia com espelho é babado. E é só isso que eu tenho para comentar sobre as outras coisas. Gente, assim, magia com espelho é o famoso buraco mais embaixo. Dá para usar como portal, dá para usar como multiplicador. Você consegue potencializar um feitiço, você consegue rebater uma demanda, você consegue, enfim. Eu acho que Hecate é uma deusa maravilhosa para trabalhar com espelhos. Tanto que esse espelho negro. Eu não tô te ouvindo, Nilson. Ele quer gritar fora do microfone mesmo. Ah, tá. Para de socar Hecate com espelho. Eu nem nunca vi Hecate trabalhando com espelho, com Mas então espelho, vai seu ver Zé agora. Catino. Mas é que o Porque- Cedric, ele é mago caótico. Então ele mistura tudo com tudo e para E ele funciona. funciona. Ele... Não, gente, é assim. Vocês nunca viram Hecate trabalhando com espelho? Tanto de feitiço que tem no YouTube aí, tudo. Inclusive, tem feitiço de banimento com Hecate, que você coloca no espelho negro, enfim. Gente, assim, eu acho uma das coisas mais interessantes e ao mesmo tempo mais perigosas, porque você consegue literalmente enxergar, sem assim ter uma tradução de um oráculo, né? As coisas que estão acontecendo, só que você precisa ter seu próprio crivo para entender aquilo ali. E ao mesmo tempo, como o espelho é um portal, você também está correndo um risco ali de acessar uma energia, a energia também te acessar. Mas, Tem que ter muita proteção em dia, né? Para uhum. mexer com o espelho. É uma questão assim bem séria e tudo. O espírito do espelho e o espírito daquele espelho, gente. Fazer magia de espelho sem saber o básico, você vai se fuder. Muito, e bem fudido. Muito. Hoje em dia eu nem posso ficar trabalhando com scrying com frequência por causa de problema de visão. Porque você tem que ficar muito tempo ali encarando o espelho, né? E eu tenho secura no olho, enfim. Mas, gente, por isso que eu já selei todos os meus espelhos, já tá tudo selado, porque eu não vou lidar com isso. é babado. Bruna. Não, eu só queria dar uma dica. Eu não tenho experiência também com espelho negro, nem magia de espelhos, mas para quem tiver interesse, quem vai assistir isso aqui depois, tem uma palestra do Wagner Périco no YouTube, muito boa, falando sobre magia de espelhos. Acho que, não sei se vocês concordam comigo, quem já assistiu, mas eu achei super completo, super explicadinho, essa questão dos perigos também, de como você proteger, selar, purificar, enfim. É fantástico. Eu não fiz porque eu tenho medo de dar merda mesmo, assim, prefiro preservar meu, meu bem-estar. Ele é muito bom. Já vi, ele é muito bom. Mas assim, é muito bom, é bem fácil. Wagner Périco, magia de espelhos, aparece lá uma palestra. Ele tá Eu sentado. coloco aqui embaixo na descrição. Eu coloco agora. É só isso aí, porque eu não tenho experiência disso mesmo, não. Para finalizar aqui, eu só quero fazer algumas... Finalizar não, né? Que eu teria outras coisas para falar também, mas estamos com tempo curto. Eu quero descer um pouco de sarrafo nele, porque hoje eu não desci tanto quanto eu gostaria. E aí, quanto é normal fazer. Segundo ele, a divisão da linha da vida, a descrição que ele dá para calcular, né, quanto tempo de vida a pessoa vai ter, é péssima. Porque se for levar em consideração a explicação dele, todo mundo vai ter no mínimo 75 anos de idade. Ninguém vai morrer antes disso.
Porque você pega o tamanho da linha da vida e divide por 3. Ué, qualquer linha dá para você dividir por 3, porra. Então, assim, podre, isso que ele falou. Numerologia, quando ele fala lá do número do nome, ele com explicações extremamente sucintas e rápidas, o cara teve a pachorra de escrever: está devidamente preparada para investigar os dados numerológicos de um amigo. Gente, como assim? A pessoa leu um parágrafozinho assim e agora já pode ler para todo mundo? Ah, por favor, né? Me poupe. E de astrologia, eu achei extremamente desnecessário ele pegar e falar toda aquela explicação dos cálculos. Se o livro, o tema, é passar uma visão geral, nem é para ser completa, né? Mas passar uma visão geral sobre todos os oráculos ali e tudo. Você não tinha que fazer explicação de cálculo nem nada, porque isso só confunde o leitor, não esclarece nada para o leitor. Ele podia ter cortado isso. E tanto que depois ele começa a falar, porque de peixes na casa 1, né? Aí, por que peixes, que é sensível, nobre, gentil e amável, segundo as palavras dele, na casa 1, que é a aparência física, vai significar estatura baixa, cabelos e olhos claros. Por quê? Isso não tem nada a ver com sensível, nobre, gentil e amável. Por que que a lua, que é sensibilidade e emotividade, na casa 6, que é saúde e conforto, significa tumultos emocionais e colapsos nervosos? Por quê? Ele também não explica isso. Então, assim, ele não está errado no que ele falou. Só que ele não explica as coisas. Ele simplesmente joga na nossa cara e aí isso só confunde a pessoa. Confunde o leitor e aí a pessoa fica assim, nossa, é um assunto muito complexo, muito difícil e eu não vou adentrar nisso. Afinal de contas, esse livro ele tem o intuito de ser escrito para a pessoa que quer entender de forma geral, não é para quem já conhece. Porque quem já conhece não vai pegar um livro de completo de bruxaria para estudar astrologia, vai pegar um livro de astrologia. Então, assim, para que ele faz esse tanto de coisas para aqui nesse capítulo? Sem necessidade nenhuma. As outras duas coisas que eu tinha para falar eram sobre as questões avaliatórias, mas isso eu vou deixar para o after, sei lá, porque a gente está com um tempo curto. Sim. Resumindo, esse livro não é uma boa fonte para desenvolver conhecimentos de astrologia, numerologia, oráculos. Ele é só uma pincelada mesmo, mas eu acho que foi interessante ter um capítulo sobre isso. Poderia chamar Oráculos Tipos, né? Agora, o que eu ia falar para a gente encerrar é que a minha opinião pessoal é que toda bruxa, todo bruxo, todo bruxê deveria, ao final do seu processo de dedicação, ou durante a sua vida de bruxa, deveria ter um oráculo que domina, né? No Triluna, eu oriento as pessoas, olha, ao final desse período de estudo, você vai ter que escolher um caminho para você, ou um ofício ou um sacerdócio. Se for o sacerdócio, tem que ser um ofício ou um sacerdócio, né? Ou seja, uma arte que você domina, e o sacerdócio per se, ou não vai ser sacerdote? Ok, então um ofício. E aí, como no Triluna as pessoas são filhos espirituais, todo mundo acaba tendo algum negócio com tarô, né? Então, Cleio tem negócio com tarô, a Gwen tem negócio com tarô, todos eles são tarólogos de uma forma ou de outra, né? E aí, claro, a pessoa não precisa ser taróloga, mas ela vai ter que desenvolver alguma arte ali, algum tipo de oráculo. Pode ser qualquer um, ou ir para uma herbologia, um cultivo, ou a pessoa, né, vai para runas, enfim, qualquer coisa. Eu acho que é importante. Todo bruxo tem que ter uma ferramenta oracular que domina, né? Então, você que está assistindo aí, gente, tem alguma coisa que te interessa? Vai atrás, estuda, tal, para você dominar uma arte, porque eu acho que bruxo sem oráculo tá capenga ali, tá faltando alguma coisa. E aí temos o gatinho da Nilce ali, todo fofo. E encerramos, então, esse Clube do Livro. Vou deixar os links que a gente falou aqui na descrição e qualquer dúvida, comentem aí e me contem os oráculos que vocês usam. Se vocês têm mais informações sobre Scry, contem pra gente também. E até a próxima. Blessed be! Blessed